Mateus, capítulo 7. E nós estamos quase no fim agora do Sermão do Monte, né? Para aqueles que nos visitam, esse é o sermão de número 35 do Sermão do Monte, em cima do Sermão do Monte, que começou no capítulo 5, e agora estamos caminhando para o final, capítulo 7. E vamos dar prosseguimento hoje. O texto de hoje vai ser do verso 13, tá? Até o verso 20. Eu poderia, na verdade, ir até o final. Não o farei, porque senão não teremos tempo para batismo e ceia. Mas, de antemão, já digo a vocês que nós temos aqui do 13 até o finalzinho do Sermão do Monte aqui, até a parte da casa na areia, da casa na rocha, nós temos uma ideia só, mas que vai ser partida ao meio hoje, tá bom? Então vamos do 13 ao 20. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E vejam, são poucos que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros? Ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, somos gratos pela palavra que vem da tua parte. Somos gratos porque o Senhor já tem falado conosco pela tua palavra, nos revelando o teu Filho e nos revelando, então, um Pai de amor, um Deus que é santo, que seleciona, que chama para si um povo e, salvando esse povo, perdoando o seu pecado, o santifica e o instrui, nos preparando para vivermos eternamente contigo, pessoalmente, com teu Santo Filho, sendo o nosso representante, sendo o nosso rei, como nós cantamos. Ilumina a mente do teu povo e aquece os corações. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Meus irmãos, não existe na fé cristã o que nós chamamos de sincretismo. O que é o sincretismo? Para, de repente, quem não sabe, não entende o termo. Basicamente, se trata de uma mistura de ideias religiosas, que podem vir até mesmo a ser filosóficas, mas que vão trazer um cunho religioso. Ou seja, uma ideia de que... Pronto. Eu acho que essa frase resume tudo. A ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Já ouviram esse tipo de coisa?
Todos os caminhos levam a Deus. De uma certa forma, sim. Sim. No entanto, e Jesus, nesse texto aqui, ele vai delimitar isso. E assim, sem nenhum problema de alguém olhar para ele e dizer assim, mas você é muito intolerante. Quer dizer que só você é o caminho. Quer dizer que a palavra que tu traz é a única que vem de Deus. Você é alguém que talvez deveria ser, como é que é o termo hoje em dia? Cancelado. Cancelado. De uma certa forma, sim, todos os caminhos levarão a Deus. No entanto, apenas um caminho, que é esse caminho do qual Cristo está construindo, apenas esse caminho te levará a um encontro pacífico com Deus. E no próprio texto nós vamos ver, e alguns, inclusive, ao lerem esse texto, têm uma ideia, uma tendência de jogar isso aqui para futuro somente. Tipo, um caminho leva para a perdição e outro caminho leva para a vida. E é isso que o texto diz, não é? Só que temos a tendência de pensar que, ok, essa vida começa no pós-morte, ou seja, numa vida nova pós-morte. E a perdição também começa pós-morte. E, novamente, Jesus aqui não mede palavras para dizer. São dois caminhos diferentes, um para a perdição e um para a vida. No entanto, a gente vai perceber que a ideia e a inclinação do texto é uma vida que começa no já. E não tem o ainda não, é já mesmo. É para valer. E, ao mesmo tempo, o caminho da perdição não é um caminho que há... Bom, sim, ele há de se concretizar definitivamente no futuro, mas que começa também já. E, de novo, Jesus não está nem um pouco preocupado com o que você pessoalmente pensa sobre isso. E ele não está nem um pouco preocupado com o que a geração de hoje, que exige uma certa tolerância, mas não é tolerante com cristãos, são tolerantes com tudo. Mas uma certa geração, um certo povo hoje que exige uma certa tolerância e que Jesus aqui também não está preocupado com eles. Porque sim, todos os caminhos, se você quer por esse ponto, todos os caminhos levarão a Deus. Um caminho de paz com Deus. Um outro, um caminho de encontro com Deus, que olhará para você e você perceberá que cometeu um grande erro. E qual foi o grande erro? Não ter em vida honrado o sacrifício que ele proporcionou junto ao filho dele. Não ter honrado aquilo que ele fez na cruz. Sim, de fato, os nossos pecados, ou a causa de Cristo ter ido para a cruz, tem relação com a purificação de um povo, do qual Deus chamou para si e disse, é meu. Mas sendo meu, esse povo ele está sujo de pecado, eu preciso limpá-lo, eu preciso santificá-lo, e só tem um jeito de santificá-lo. Se o salário do pecado é a morte, veja, então, não dá para livrá-los por si só. É necessário que alguém os substitua num sacrifício de morte e leve o pecado deles, desse povo, e os limpe. E esse alguém foi Jesus. Os caminhos, então, aqui são muito claros. A porta é estreita. O caminho é estreito. O caminho é reto. Um dos pastores, meus irmãos, que os irmãos aqui sabem que costumo ler, Tim Keller, já se encontra diante do Senhor. Em uma de suas palestras antigas, em Nova York, ele vai palestrar sobre a graça de Deus, sobre a morte de Jesus na cruz, enfim. E ao final de uma dessas palestras, uma jovem estudante chega para o Tim Keller, pastor Tim Keller, e fala algo assim, olha só, eu não acredito nesse seu Deus aí.
Eu não acredito nesse Deus que dá um filho próprio, para morrer na cruz. Esse Deus, palavras da menina, da estudante, esse Deus, ele é sanguinário. Esse Deus, ele é intransigente. Ele não abre espaços. Essa justiça aí é muito rígida. Para que dar o filho para morrer? E ela conclui assim: enquanto que o meu Deus, ele é só amor, sabe? Meu Deus, ele é diferente do seu Deus. O meu Deus, ele é tão somente amor. E aí o Tim Keller para dar atenção para essa menina e pergunta para ela o seguinte: me diga, o que custou para o seu Deus te ter para a eternidade? O que custou para ele? E ela fala: nada. Ele simplesmente me tem. E o Tim Keller conclui: bom, para o meu Deus, custou a vida do filho dele. Qual é o Deus mais amoroso? Qual é o Deus que mais ama? Aquele que simplesmente não teve trabalho nenhum e não lhe custou nada? Ou aquele que assassinou o próprio filho numa cruz, colocando sobre esse filho todos os pecados do seu povo? Meus irmãos, Jesus, ele não vai deixar sombra de dúvidas aqui. E nós estamos caminhando, então, para uma espécie de... Poderíamos fazer uma figura aqui de um avião que está aterrissando. Enquanto o início do Sermão do Monte, lá no capítulo 5, Jesus se assenta, há uma grande multidão, os discípulos, e Jesus começa a ensinar para os discípulos. E aí a gente já... Os pressupostos são: Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus está ensinando para os seus discípulos. Inclusive, essa informação é importante para que a gente não interprete errado o que nós vamos ler aqui. Jesus já está falando com homens e mulheres que foram transformados por ele, pela palavra dele. No entanto, ao mesmo tempo, ele vai trazer alguns alertas, como cuidado. Cuidado. Nós vamos ver isso. Então, agora ele caminha. Então, se as bem-aventuranças são o avião taxiando, né, na pista e levantando voo, bem-aventurados, e vai embora. Os pobres de espírito, porque deles é o reino. A primeira frase do sermão. Pronto. Saiu do chão, está subindo. Quando a gente chega exatamente no capítulo 6 de Mateus, na oração que o Senhor ensina, o Pai Nosso, poderíamos dizer que ali alcançamos a velocidade cruzeiro. Acho que é assim que chama, né? Estabilizou. Está seguro. A mensagem foi passada. Vamos caminhar mais. E a partir do capítulo 7, e especificamente agora a partir daqui, exatamente a partir daqui, do verso 13, o avião começa a descer. E Jesus começa agora não somente a aplicar o sermão, e a parábola final, poderíamos chamar de uma aplicação final, mas não somente uma aplicação agora a partir do verso 13, mas poderíamos dizer que aqui a partir do verso 13 Jesus começa a fazer o apelo. Embora normalmente numa igreja reformada não façamos apelo. Mas você vai perceber também que no próprio apelo aqui de Jesus é um apelo diferente. Mas é um apelo que começa com uma ordem, um imperativo. Vamos chegar lá. Então, estamos registrando aqui o sermão, o fim do sermão, para quem não esteve aqui antes, né? Está nos visitando hoje. Jesus, ele vai começar a explicar o caráter dos discípulos e do reino dele com as bem-aventuranças, lá do capítulo 5, do 1 ao 12. Depois disso, ele vai ter dado aos discípulos duas metáforas sobre sal e luz, verso 14 a 16, para ilustrar como que os discípulos devem viver as bem-aventuranças e como que eles têm que afetar o mundo.
E nisso tudo você tem que o desafio é você começar a mensurar onde você se encontra nessa história. Jesus explica na sequência que existe uma justiça que ultrapassa a justiça dos escribas e fariseus, os melhores da época. Ele vai dizer que essa justiça, ela começa no coração. Ela vem do coração. Ele apresenta exemplos então implacáveis, de uma justiça superior, do verso 21 ao 48. Na sequência, ele vai dar instrução específica, Senhor Jesus, sobre como dar esmolas, sobre o jejum, sobre oração, sobre como lidar com o materialismo, sobre como lidar com as preocupações. Jesus vai dar instruções sobre como devemos nos relacionar em relação a julgamentos, para que não façamos julgamentos errados dos outros. Termina os seus comentários sobre oração com a regra de ouro, aqui já no capítulo 7, no verso 12, quando ele diz o seguinte: façam ao outro o que você quer que façam contigo. Irmãos, regra de ouro. Se você tem uma memória ruim e você só consegue gravar um versículo por ano, grave esse. Grave esse. Faça aos outros o que você quer que façam por você. E aí vem essa conclusão. E nessa conclusão, meus irmãos, é como se Jesus estivesse dizendo agora para os seus discípulos, depois de ter dito tudo isso que eu falei, tá? Se vejam diante do próprio Cristo e Ele está olhando fixamente para vocês e Ele não desvia o olhar. E depois de capítulo 5, 6 e 7, olhando nos seus olhos, Ele vai dizer: é isso aí, meu amigo. E agora? O que você vai fazer com esse sermão? O que você vai fazer da tua vida? Quem de fato você é nesse contexto? Um discípulo? Ou alguém da grande multidão? A grande questão é que não vale a pena ouvir Jesus, não vale a pena ouvir nenhum sermão, não vale a pena ouvir esse sermão de hoje, se não for para você fazer nada a respeito. Nada a respeito. O Senhor Jesus, então, vai se recusar a deixar que os seus ouvintes apenas apreciem. Vejam como ele fala bonito. Veja que eloquência, veja que grande pensamento teológico. Porque o Senhor Jesus sabe que admiração sem ação é um caminho de morte. Admirar sermão sem modificar o modus operandi da sua própria vida a partir de um texto é caminho de morte. Você pode até dizer, eu creio nisso tudo. Você pode até dizer, eu tenho convicção disso tudo. Só que convicção sem compromisso mata a sua espiritualidade. E muitos já disseram para mim, pastor, eu creio nisso, eu creio naquilo outro. Mas você olha para a vida do indivíduo e simplesmente não muda. Por quê? Porque ele ainda não entendeu que ele também é responsável agora num processo do qual nós chamamos de santificação ou vida piedosa. Deus salva. Deus te liberta do pecado, para que você, sendo livre, ame fazer as coisas que Ele ama. Faz sentido isso para vocês? Bom, entrem pela porta estreita, verso 13. Entrem pela porta estreita, porque
Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Jesus agora, então, chega no momento do desafio do sermão, onde ele vai começar esse aterrissar de avião com uma declaração de vigor. E nós temos aqui uma ordem para os seus discípulos: entrai pela porta. Isso é uma ordem. Então, Jesus deixa claro aqui, há somente um caminho seguro, e você tem que aprender a identificá-lo, e objetivamente não é ficar esperando em berço esplêndido que os anjinhos do Senhor, sabe, venham voando sobre você e com ganchos te peguem, te levantem e te levem para onde o sonho... Olha quanta bobagem. O sonho, onde estão os sonhos de Deus para a sua vida? Isso é infantilidade. Nós somos, diante de Deus, responsáveis por um processo de relacionamento contínuo com esse Criador. E enquanto mantivermos a desculpa que Deus vai tocar em mim para fazer, deve ser Satanás que está te tocando. Não é à toa que Jesus começa de forma vigorosa. Entrai pela porta. Qual é o pressuposto? O pressuposto, meus irmãos, é que... Por que Jesus tem que dizer isso se ele está falando isso para discípulo? Porque mesmo sendo discípulos, nós ainda carregamos tendências pessoais por causa do pecado, por causa do corpo, da carne. Carregamos tendências pessoais a olharmos e sermos atraídos para o caminho largo. Às vezes o caminho largo é uma grande desculpa que você inventa na sua vida para te justificar para sempre. É um caminho largo. E Jesus está dizendo, olha só, a porta é estreita, o caminho é apertado. Mas no primeiro momento Jesus então aponta para o caminho da destruição. O caminho largo é o caminho que vai te permitir viver sua vida, sua fé, da maneira que você quiser. Então, é óbvio que quando Jesus está falando de caminho largo, nós podemos pensar em falsas religiões, tá? Claramente falsas religiões, como Mormons ou Testemunhas de Jeová. Falsas religiões por apontarem um caminho falso. Um caminho que, na verdade, busca criar justificação pessoal pelas suas próprias obras, ignorando a obra de Jesus. Mas podemos encontrar também propostas de caminhos largos em igrejas cristãs. O caminho largo vai te permitir viver a sua fé do jeito que você quiser, tá? Tem proposta de igreja, de religião para todos os gostos. É a gosto do freguês, é self-service. Se o tempero, se aqui tiver mais apimentado, né? Os irmãos estão rodando muito, aí você vai para o outro canto. Se lá tiver muito frio, você procura um outro restaurante com a temperatura mais... E por aí vai. A estrada larga, meus irmãos, o caminho largo, o caminho de uma busca de espiritualidade a partir de uma proposta ampla, aberta nesse sentido, é um caminho que ele impõe poucos limites à sua conduta. E veja, quando eu digo poucos limites dentro desse caminho largo, é que, num primeiro momento, você pode estar pensando assim, ele está falando sobre pessoas que vivem uma vida dupla, licenciosa, libertina, e que aos domingos se esconde num ambiente religioso. Eu estou falando disso também. Mas também estou falando que é um caminho largo você ir para o outro lado, para o outro extremo, que é uma vida de uma religiosidade moralista, legalista,
que te faz, ou que cria um ambiente onde você se sinta melhor do que todo mundo, porque é capaz de fazer coisas que os outros não fazem. Ah, pastor, mas por que esse caminho também é largo? Porque ignora o caminho de Jesus. Porque o caminho de Jesus eu já repeti isso, já disse isso aqui várias vezes. O caminho de Jesus o evangelho dele não vai te obrigar a nada. Não é farisaico. Não é, essencialmente, num primeiro momento, moralista e legalista. Legalista não é de qualquer forma, mas não é, num primeiro momento, moralista. Não é moralidade que salva, não é vida moral que salva. Eu sou uma pessoa boa, Deus me ama. Por quê? Porque eu não mato, não roubo, não traio, não sonego. Sei lá. Uma tentativa de busca de justificação, de dizer eu sou bom e santo, por um viés, por um caminho, onde Jesus é ignorado. Mas o que você faz é o que te torna grande. E por que esse caminho é largo também? E o de Jesus é que é estreito. Porque definitivamente Jesus convida os seus discípulos a dizerem o seguinte, a fazerem o seguinte: se autoabandonem por mim. Vivam em mim e por mim. Sonhem, planejem, façam a partir de mim e a partir dos meus pressupostos. Pastor, isto é muito radical. C.S. Lewis disse o seguinte: se você procura uma religião de conforto, eu não lhe recomendo o cristianismo. Porque o cristianismo, de fato, é para poucos. Porque o evangelho não te obriga a nada. Se você vive uma vida religiosa dentro de um segmento cristão e faz as coisas por obrigação, com peso, com cansaço, você está agindo exatamente como os fariseus agiam no Novo Testamento, onde se davam e se doavam para a obra de Deus, odiando aquilo, detestando aquilo, mas, no entanto, adorando quando as pessoas ao redor batiam palma, dizendo, é o cara. Isso é mulher de oração, ó. Aquele é varão de Deus. Isso é fácil. Difícil é, dentro da proposta de Jesus, lidar com algo que você, nem eu, nós não conseguimos manipular, a saber, o coração. Não dá para manipular coração. Não dá para manipular desejo. Ou o coração e o desejo se encontram no Senhor, amando o Senhor e refletindo. Aí, meu irmão, que é coisa pior para nós, humanos mortais, pecadores. Porque esse relacionamento de amor com o Senhor, se de fato é real, se ele existe, ele transborda para fora de si mesmo, da mesma forma que o Pai, o Filho e o Espírito, uma trindade santa, uma comunidade eterna e santa, que transbordava amor um ao outro e um pelo outro em toda a eternidade antes da criação, resolve criar seres à sua imagem e semelhança com dignidade suficiente para receber um amor diferente dele. Deus nos ama de uma forma diferente que ele ama um cachorro. Desculpa, quem gosta de cachorro? Mas nós somos mais importantes que os cachorros, que os golfinhos. O golfinho é um bicho bonito. Mas criados por Deus num nível diferente, para uma relação diferente. Para uma relação diferente. E da mesma forma, quando experimentamos essa relação com Deus, como transbordou o amor dele de dentro para fora, esse amor tem que transbordar agora de nós para outros. E eu vou te falar uma coisa, isso não dá para manipular. Ou você foi mudado por Deus, ou você está perdido.
Agora é interessante que, embora seja o caminho errado, Jesus vai dizer o seguinte: são muitos os que entram por ele. Porque, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que os seus discípulos, de fato, no meio de uma grande multidão, são aqueles que tomam as decisões difíceis, às vezes difíceis para a própria vida, e que a multidão ao seu redor vai dizer o seguinte: você é trouxa, tolo, você não precisava ter cedido. Era você que estava com a razão, por que você não brigou até o fim? Porque são muitos os que entram pelo caminho largo. De fato, a maioria das pessoas vai preferir o caminho largo. Por quê? Porque no caminho largo, na estrada larga, você nunca vai se sentir sozinho. Eu estou sempre com muita gente. Veja, eu devo estar certo. Por quê? Porque a maioria pensa igual a mim. Caminho da destruição. Eventualmente, é a estrada que chega até a beirinha do abismo. Só que a estrada para no abismo. No entanto, o viajante não. Em contrapartida, Jesus apresenta o caminho da vida. A porta estreita aqui, meus irmãos. Alguns comentaristas vão fazer até uma metáfora, ou apresentar como uma metáfora perfeita das duas primeiras bem-aventuranças. Um pastor, século passado, ou retrasado talvez, Alexander MacLaren, ele imaginava poeticamente as duas primeiras bem-aventuranças como os pilares centrais dessa porta estreita. Então, o primeiro pilar, a primeira bem-aventurança, é a necessidade de uma consciência de falência espiritual. Eu, por minha própria conta e risco, me encontro morto em delitos e pecados, necessitado da graça de Deus, e se o Senhor não tocar em meu coração, estarei perdido. Bem-aventurados os pobres de espírito, o primeiro pilar que compõe a porta estreita, na visão de MacLaren. E a segunda bem-aventurança, o segundo pilar, a bem-aventurança da tristeza pelo pecado. Bem-aventurados os que choram. Os que choram por perceber sua própria realidade. Então, de fato, nós temos aqui a porta estreita, onde poucas pessoas estão dispostas a fazer o que for necessário para atravessar. E você diz: mas pastor, fazer o que for necessário para atravessar? Jesus disse: vá para a porta estreita. Porque você tem responsabilidade nesse processo. Porta larga. Dentro de um tema que nós falamos nos últimos 3, 4 domingos, 5, até pregadores que vieram pregar aqui falaram na mesma linha. É, por exemplo, ficar muito confortável e satisfeito em apenas consumir um culto como esse e não se relacionar com esses seus irmãos. Manter o cisco no seu olho, que na verdade está acumulando há tanto tempo que virou uma trave. Era um cisquinho, virou uma madeira e você não está vendo. Isso é porta larga. Uma proposta de fé que não mexe contigo. A questão é que o caminho de Jesus é um caminho que nos leva a chegarmos até Deus de mãos vazias, sem nada nas mãos, exceto uma confissão: Senhor, eu sou inadequado. Senhor, eu tenho plena consciência do meu pecado. E como na parábola do fariseu e do publicano,
onde o publicano batia no peito, sem nem olhar para o alto. Ser propício a mim, pecador. Onde o termo propício ali é um termo teológico. Infelizmente, muitas traduções bíblicas esvaziaram o termo. Ser propício, ser aquele que faz a propiciação, ser aquele que faz o sacrifício, que é capaz de perdoar a mim, que sou pecador, porque eu, por mim próprio, não tenho a menor condição. Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem tu és. E eu sei que o Senhor é bom o suficiente para perdoar todo o meu pecado e me levar para junto de ti. O caminho do Evangelho, então, é um caminho estreito. O que significa isso? Que as bagagens vão ter que ficar para trás. Você já fez uma viagem que você ia ficar muito tempo fora? Normalmente, o marido, ele pega uma mochila, bota a pasta de dente, a escova, duas roupas íntimas. O cara vai ficar um mês, ele bota 2 cuecas. Tá? Um casaco. Eu já viajei com um amigo exatamente assim. Era isso que ele tinha na mala. Enquanto as mulheres, naturalmente, se planejam para morar naquele local. Então você imagina aquela cena das malas, as bagagens, os carrinhos. Mas nessa metáfora, nessa ideia da porta estreita e do caminho estreito, significa que se você não deixar absolutamente tudo para trás, as bagagens não passam ali. E para você passar, o cerol é fininho, fininho. Você tem que passar de lado e se espremendo. Tem uma canção que eu acho linda. Tem muito tempo, que já deve ter uns 2 ou 3 anos que a gente não canta essa canção aqui, em que o coro dela vai dizer o seguinte, que Jesus abriu o caminho no tamanho suficiente para eu passar. Ele é aquele que proporcionou a minha passagem. O tamanho suficiente do meu molde e nada mais. As bagagens ficam para trás. Que bagagens você pode estar carregando até os dias de hoje? Talvez você pode estar carregando, por exemplo, como bagagem, a fé dos seus pais. A fé dos seus pais. Ao invés de perceber o chamado de Jesus para um desenvolvimento pessoal de fé com Ele. Talvez você possa estar carregando penduricalhos religiosos. Sal grosso. Copo d'água em cima da TV. Penduricalhos religiosos. Que tem como proposta alterar sua percepção de que somente em Jesus existe paz real. Para parafrasear uma música do Logos aqui. Só nele você encontra paz. Penduricalhos religiosos, meus irmãos, dos mais bizarros, dos mais estranhos. Sabonete ungido. Óleo, sei lá do que. Se for cheiroso, pelo menos. O problema é que aquele negocinho de óleo não vale 5.000. Aos penduricalhos mais moderninhos, onde você esvazia completamente a proposta cristã de um chamado ao arrependimento para uma vida religiosa de apenas, entenda isso que eu estou dizendo, e tão somente festa. É só festa, é só bagunça, é só oba-oba.
moderninho, sabe? Apaga a luz, fumaça, luz. Teve um visitante, a coisa de 3 semanas ao mês, algo assim, em que eu perguntei, e aí, o que foi mais diferente para você no culto, estar no culto hoje aqui com a gente? Ao que ela olha para a gente sem graça. Pode falar? Eu falei, pode. E ela falou assim, aqui é muito claro. Porque de onde ela vinha, a proposta religiosa era uma proposta de escuridão, de trevas. Que é muito claro. Eu falei, bem, que bom. Bagagens como sentimentos pessoais sobre como você deve praticar a sua fé. Irmãos, a ideia da porta estreita, fechando o Sermão do Monte, onde Jesus, nesse primeiro grande discurso, delimitou e deixou claro quem são os discípulos e como que é o reino. Você tem, então, o próprio sermão todo e a própria palavra de Deus, como também essa porta estreita. Onde nessa porta estreita não importa o que você sente, o que importa é o que você crê ou não sobre a palavra dele. Então, às vezes temos sentimentos pessoais do tipo, não, Deus não está aqui, por quê? Porque essa igreja ela é muito morna, muito fria, ou as músicas não são empolgantes, não me fazem querer sapatear. Que bom. Existem lugares para isso. Chama-se escola de samba. Porque você não encontra essa bizarrice na Bíblia. Você não encontra sapateado na Bíblia, sapatinho de fogo. Bizarrice. E você não encontra na Bíblia bando de jovens que se reúne para um culto às escuras, onde no meio do culto, lá naquele cantinho, está tendo pegação, porque ninguém vê. Porque ninguém vê. Um caminho estreito e difícil. No entanto, esse próprio caminho estreito e difícil que é de Jesus, num outro momento ele vai dizer, mas veja, em mim o fardo é leve. A graça e o amor de Deus manifestam um fardo leve e suave. A verdade, meus irmãos, é que aqueles que seguem o caminho de Cristo têm que tomar a sua cruz e sofrer por e com Jesus. Como disse o Senhor, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E então, meus irmãos, não é por acaso que Jesus ele vai colocar esse texto, essa fala, no fim do Sermão da Montanha, porque ele sabia que, ao final de um sermão, alguns poderiam ficar em pé e admirados com a sua fala. Irmão, se tem uma coisa, até uma das piores coisas que eu posso ouvir num pós-culto foi belo sermão. Acredito. Eu não quero ouvir belo sermão. Eu quero ouvir assim. Isso me fez querer mudar isso na minha vida. Porque é isso que importa. Isso me fez repensar isto sobre a minha vida. Muito obrigado. Por isso Jesus abre então com essa ordem. Entrem pela porta estreita. Não basta ouvir a pregação. Você tem que entrar por ela. Na sequência, então, depois de deixar claro, vejam, preguei tudo isso, Jesus, né? Capítulo 5 até aqui, e agora, apresentando para vocês esses dois caminhos, é como se Jesus pegasse
sua audiência e dissesse assim, vem aqui comigo. E Jesus se colocasse agora, olha, estamos numa bifurcação. Para lá é o caminho que leva para a vida, para cá o caminho que leva para a perdição. Entendendo que é um caminho que leva para a vida porque começa agora. Porque começa a te libertar dos seus próprios desejos mesquinhos e pecaminosos agora. Enquanto que a porta larga, que é o caminho da perdição, é o caminho que ele simplesmente vai te manter num status quo, mas que tem uma tendência até pior, fazer você acreditar que você é um cristão porque vive dentro de uma igreja. Está perdido. Irmãos, a vida com Jesus não é manipulável. Jesus então nos leva agora para uma bifurcação. E nessa bifurcação ele vai deixar bem claro. Como vocês podem saber qual é a porta estreita e qual é a porta larga? O caminho estreito e o caminho largo. E ele continua. Cuidado então com os falsos profetas. Porque os falsos profetas serão aqueles que te levarão para o caminho largo. Tenham cuidado com eles. Que se apresentam a vocês disfarçados de ovelha. Veja. Mas que por dentro são lobos vorazes. Jesus, então, aqui no verso 15, começa nos apresentando, dentro dessa bifurcação, a maneira para nós identificarmos. Porque entendam o que ele está dizendo? Que sim, por causa da nossa inclinação de querer uma vida fácil, podemos ir para o caminho largo e fácil, e quem vai nos levar para lá? Os falsos profetas. Jesus vai dar, então, o caráter dos falsos mestres aqui no verso 15. Jesus nos convida para um exame cuidadoso, porque ele nos diz mais do que a gente podia esperar daqueles que querem desviar a gente do caminho. A coisa mais óbvia aqui, meus irmãos, que Jesus diz, é que virão falsos pregadores, falsos profetas. Jesus, ele não está dando falso aviso. Por que ele está dizendo isso? Cuidado com os falsos profetas. Porque ele parte de uma realidade. Isso é real. Isso está mais perto do que você imagina. Israel, por exemplo. Israel, ao longo de toda a sua história, foi sujeito a um fluxo constante de falsos pregadores. E muitos mais viriam. E Jesus, então, aqui antecipando o fim dos tempos, ele vai dizer, numa outra ocasião, lá em Mateus 24:11, vai dizer o seguinte, que muitos falsos profetas se levantarão e levarão muitos ao erro. E a igreja do Novo Testamento, ela foi constantemente assaltada, e esse é o termo, por falsos pregadores. Como o apóstolo Paulo vai atestar isso de maneira drástica ou dramática no discurso em que ele está falando com os presbíteros, os anciãos da igreja de Éfeso, lá em Atos 20, capítulo 20, verso 29. Olha o que Paulo diz para eles. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, olha só, para arrastar os discípulos para si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, isso é um pastor preocupado com seu rebanho. Lembre-se do que eu ensinei para vocês noite e dia durante 3 anos. Não cessei de admoestar. E é quase que Paulo também dizendo, colocando assim, olha, a culpa não vai ser minha. Se você se perder, se você buscar a porta larga, a culpa não vai ser minha, porque eu incessantemente durante 3 anos, dia e noite, os admoestei com lágrimas a cada um de vocês. Imagine a tristeza de um pastor alertando seu rebanho sobre isso, mas sabendo que é uma realidade, vai acontecer, iria acontecer, e meus irmãos, já está acontecendo.
E olha como é que Paulo coloca isso. Depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens. Paulo está colocando dois grupos aqui. Os lobos vorazes, que vêm de fora. Eu pergunto aos homens dessa casa, por entender que Deus chamou os homens para morrerem no lugar das mulheres, as protegendo. Por entender que Deus chamou vocês à responsabilidade espiritual. Se um lobo invadisse o aprisco, vocês hesitariam em matá-lo? Em dar uma paulada na cabeça dele? Em lhe esmagar os miolos? A ideia aqui de lobos vorazes, eu tenho que me deter até porque o texto do sermão não é esse, né? Mas isso é importante. Quando diz lobos vorazes que não pouparão o rebanho, o que Paulo tem em mente é uma carnificina. É um lobo que entrou e os homens da igreja, os anciãos, os pastores, estavam no caminho largo, para fazer uma referência ao texto de hoje. Estavam vivendo sua vidinha acomodadamente e deixou o lobo destruir. Mas eu penso que, pelo menos os homens dessa igreja não poupariam, porque sabem que eu não vou poupar. Eu vou matar. Só que tem outro problema. Um segundo grupo. Que não é a mesma pessoa. Verso 30 lá de Atos 20. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens. Espera aí. Então você tem gente que vem de fora que é lobo e quer matar. Isso é um perigo e a gente não teria, os homens dessa casa não hesitariam de tirar a vida desse lobo. Mas você hesitaria no segundo grupo. Porque o que Paulo está dizendo é que todos nós cristãos temos a potencialidade dentre vocês. Temos a probabilidade, a potencialidade de nos levantarmos falando coisas pervertidas, e já tivemos isso aqui. Só não vou falar nome. Mas já tivemos isso aqui. E eu não tive pena. E a mesa não teve pena. Com palavras pervertidas, com um único objetivo: arrastar discípulos para si. Qual a diferença de um verdadeiro pastor para um falso pastor? O pastor sabe que ele é só o cachorro, o cão pastor. Jesus pastor. E se o pastor disser para o cão, pega, o cão pega. E se o pastor disser para o cão, recolhe para eu cuidar, o cão vai lá e traz para ser cuidado. E o falso pastor, o falso mestre, o falso pregador? Irmãos, Jesus não está falando de algo óbvio. Viu como é que o cara vem? Vestido de ovelha. Jesus não está falando aqui de Valdomiro Santiago. Daquele outro gordinho do pano do saco, não sei o nome dele. E outros. Sabe por quê? Porque essas aberrações são claras. Jesus não está falando dessa gente. Jesus está falando de gente que vai estar no rebanho. E aqui, ainda na ideia de Paulo, sendo considerado até como um de nós mesmos. E que não vai falar heresia.
Não vai. Mas qual é o objetivo da vida dele? Não é fazer discípulos para Jesus, é fazer discípulo para si próprio, é arrebanhar gente para si próprio, é andar com gente andando atrás dele, falando mal da liderança da igreja, falando mal de ministério da igreja, e cegando pessoas, fazendo com que pessoas não vejam a mão e o poder de Deus mudando vidas naquele lugar. É isso que o Satanás do falso mestre faz. É isso que ele faz. Só que não é o Valdomiro Santiago, de novo, vou falar o nome dele, esse é conhecido. Não são esses comediantes pastelões que se dizem pregadores. Não são eles, porque é óbvio, está na cara. O falso mestre que vai te levar para o caminho largo é um cara agradável. É um cara doce, gentil, amigável. Ele nunca te confrontará. Ele nunca trará uma proposta objetiva de correção a você e ao seu pecado específico, com o objetivo de te restaurar e te santificar. Ele nunca fará isso. Porque ele está vestido. Entenderam a sutileza da coisa? Por que Jesus não tem em mente esses caras? Jesus tem em mente, por exemplo, um Ed Renekiewicz, herege. E outros. Eu vou falar dele porque ele, Ricardo Gondim, Ariovaldo Ramos, Caio Fábio. Hereges. Que tem como objetivo levar você para o caminho largo, porque a fala dele é doce. Porque tem uma inteligência e uma capacidade de retórica e oratória e uma conjunção filosófica do diabo. Jesus foi muito claro, os falsos pregadores vieram e virão. As nossas igrejas serão atacadas por falsos pregadores. E mesmo que os resistam, serão atacadas ainda uma e outra vez. É por isso, meus irmãos, né? Conversei com alguns essa semana. Daqui a pouco receberemos novos membros, mas para o ano que vem vai apertar mais. Vai apertar muito mais. Porque no que nos for possível, não deixaremos nem lobos, nem falsos cristãos estarem no nosso meio, no que nos for possível. Recebemos do próprio Cristo a chave para isso. O que a gente liga na terra, liga no céu. Temos a autoridade de Jesus para isso, como igreja do Senhor. Ninguém que não apresente minimamente características de cristão não deve ter acesso à mesa da comunhão. Mesa santa. Alguém perguntou uma vez: um não cristão pode tomar do pão e do cálice? A minha pergunta foi: você pode tomar ácido sulfúrico? O cara ficou assim. Não, eu falei, pode. Uma vez só. Porque quem não toma da carne e do sangue do Senhor Jesus, num relacionamento comprometido e público com Ele, toma para si veneno. A gente vai ter ceia daqui a pouco, aí é contigo mesmo. É a consciência de cada um e nós não vamos impedir ninguém. Se quiser tomar veneno, toma. Ou se quiser se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus e depois ser batizado, aí a gente conversa depois. Então, são lobos disfarçados de ovelhas, mas por dentro, se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. São sutis, são enganadores.
Como eu disse, Jesus fala daqueles que não são óbvios. E ele está dizendo, cuidado. Porque se você continuar indo atrás dessa gente, sabe? Pregadores que te prometem coisas mirabolantes. Adivinham seu CPF. Entregam profecias. Se você continuar indo atrás dessa gente, ou você definitivamente não é discípulo de Jesus, ou é o cristão mais tolo da face da terra, e que ainda não aceita nem ser corrigido. Esses são os falsos pregadores. Jesus fala de pregadores dissimulados, parecem ovelhas, farão de tudo para cativar o seu coraçãozinho, porque querem criar discípulos para si próprio. Doutor Martyn Lloyd-Jones, ele, comentando esse trecho, ele vai dizer o seguinte. Deixa eu ver se foi. Passa para mim, Isabela. Pregador chamado Martyn Lloyd-Jones, ele vai dizer o seguinte. Vê se não passou duas. Não, então era aquela mesmo. A imagem que precisamos ter em nossas mentes, portanto, deve ser esta. O falso profeta é um homem que vem a nós e que, a princípio, tem a aparência de ser tudo o que poderia ser desejado. Ele é amável, agradável e simpático. Parece ser completamente cristão e parece dizer as coisas certas. O seu ensino, em geral, é bastante correto e usa muitos termos que deveriam ser usados e empregados por um verdadeiro mestre cristão. Fala de Deus, parece que está a dizer tudo o que um cristão deve dizer. É óbvio que está vestido com pele de cordeiro e a sua maneira de viver parece corresponder. Por isso, não suspeitamos que haja qualquer coisa de errado. Não há nada que chame imediatamente a nossa atenção ou que desperte as nossas suspeitas. Nada que seja manifestamente errado. Porque é sutil. Um outro pastor, chamado Dietrich Bonhoeffer, acho que pronunciei da maneira mais próxima do certo. Ele vai dizer o seguinte, os discípulos de Jesus, devem eles imaginar que poderiam simplesmente fugir do mundo e permanecer sem perigo no caminho apertado com um pequeno grupo. Entre eles, Jesus está dizendo que entre eles surgirão falsos profetas e a confusão aumentará o isolamento. E ele continua. Pode haver alguém ao meu lado, aparentemente um membro da igreja, um profeta, um pregador, a julgar pela aparência, pelas palavras e pelas obras, um cristão. No íntimo, porém, motivos obscuros o trouxeram até nós. Por dentro é um lobo voraz. Suas palavras são mentiras e suas obras uma grande ilusão. Sabem bem como manter o segredo, realizando sua obra de trevas sem que ninguém perceba. Está em nosso meio não porque a fé em Jesus o tenha atraído até nós, mas porque Satanás o enviou. Talvez procure poder e influência, dinheiro e fama, por ideias e profecias que ele mesmo criou. Procura o mundo e não o Senhor Jesus. Oculta o seu objetivo obscuro sob a máscara da religiosidade.
porque sabe que os cristãos são um povo crédulo. Confia que não será desmascarado por vestir-se de modo inocente. Sabe também que os cristãos estão proibidos de julgar. O que muitos entendem esse texto errado, e já tratamos desse texto aqui. E sempre que precisar, os lembrará exatamente disso. É impossível uma pessoa ver o coração da outra. Assim, desviará muitos do caminho certo. É provável que nem mesmo ele tenha consciência disso tudo. É possível que Satanás, a força que o move, obscureça o conhecimento que ele tem de si mesmo. Eu costumo dizer que é muito desleal nós ficarmos aqui uma vez por semana com 2 horas de culto. E depois de segunda a sábado, muitos de vocês dão atenção a esses lobos na TV e não conseguem nem perceber a diferença. Por último, o nome desse autor é Kent Hughes, se eu não me engano. Vai aparecer aqui no final. Embora não haja nada aparentemente errado com este mensageiro, há coisas que são sutilmente erradas, terrivelmente erradas. Ele é sutil, ele trabalha para entrar na sua cabeça. Em termos sugeridos pelo contexto anterior do Sermão da Montanha, não há porta estreita sem a sua mensagem. Ou seja, a porta estreita está relacionada à mensagem de Jesus. A pregação deste homem, o falso, está certa. A pregação deste homem está certa, pois ele não diz nada que seja falso. O problema decorre do que ele não diz. Ele diz muitas coisas certas, mas também deixa de fora alguns pontos indispensáveis da crença, e isso o torna extremamente perigoso. Ele é realmente um lobo em pele de cordeiro. Porque precisamos avaliar não somente o que é dito, mas o que não é dito. Vamos para algumas aplicações finais? Eu ainda teria o que trabalhar nesse texto, mas como eu disse, sim, o nome do outro autor, desse último autor, é Kent Hughes. 2 pontos para fechar. A pregação, então, que leva para o caminho largo é uma pregação que não diz nada ofensivo. É uma mensagem que conforta e acalma. É uma mensagem que nunca te alerta sobre um julgamento, porque ele quer que todos falem bem dele. Ele é como os falsos profetas no tempo de Jeremias, quando Jeremias disse: eles curaram levianamente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não tem paz. Os falsos profetas são como disse Isaías. Eles falam coisas suaves e profetizam ilusões. Neles não há nada que deixe você desconfortável. E você vai viver sua vidinha, semana após semana, domingo após domingo, numa deliciosa zona de conforto, em que depois de 30, 40, 50 anos dentro da fé cristã, um dia você vai olhar para o espelho e dizer o seguinte: eu não mudei absolutamente nada. Jesus apresenta os testes. Pelo fruto você conhece. São 2 formas de observar o fruto e a árvore. Não só o que ele fala, porque o cara que fala heresia, besteira ou maluquice, esse é óbvio. E não é desses que Jesus está falando. Jesus quer que a gente observe o que eles não estão falando. Eles não estão falando sobre o seu pecado.
Eles não estão falando sobre a justiça de Deus. Eles não estão falando sobre a necessidade da morte do Filho de Deus, por causa da gravidade do pecado. Eles não estão falando sobre arrependimento, carregar a cruz. Eles não estão falando que você foi tirado de uma vida solitária do império das trevas para viver num reino de amor agora em comunidade. Eles não estão te exortando a realmente procurarem os grupos pequenos da sua igreja para começarem a intencionalmente desenvolver relacionamento espiritual com seus irmãos. Eles não estão falando isso. Eles estão falando apenas para você ser feliz. Comercial da margarina, né? É isso que eles estão falando. Então a primeira coisa é o que eles não falam. A segunda coisa que tem relação com o fruto é como eles vivem. Qual é a maneira que eles vivem. Então, 4 testes doutrinários e a gente encerra aqui. Primeiro, o falso profeta evita pregar sobre coisas como santidade, retidão, justiça e ira de Deus. Eles não falam disso. Não falam. Ele não diz que ele não acredita nisso. Ele só não menciona isso. Porque sabe que tu vai sacar que ele é um falso. Ele vai evitar qualquer tipo de mensagem desconcertante, especialmente se houver na congregação descrentes. Ele não quer que as pessoas saiam daquele conforto, contanto que continue entregando dízimo e oferta, tá tudo bem. Segundo teste, ele evita pregar sobre a doutrina do julgamento final. Terceiro teste, os falsos profetas falham em enfatizar a queda e a depravação humana, a realidade de que necessitamos, de fato, de alguém que nos salve, porque o nosso pecado nos condena ao inferno. E quarto, os falsos profetas vão desvalorizar a morte substitutiva e a expiação de Jesus e vão valorizar a sua vida. Vão valorizar te dizendo que se você fizer coisas boas, você será salvo. Irão dizer, entre numa igreja, é melhor estar aí do que no mundo. Irmão, na igreja ou no mundo, sem ser transformado por Jesus, é o mesmo caminho largo da perdição eterna. Você pode parar de rodar a bolsa na esquina do pecado, botar um paletó, uma gravata, uma Bíblia embaixo do braço, aprender a falar o evangeliquez e ser um respeitável fariseu que continua indo para o inferno. Esse é o alerta de Jesus. E aqui nós temos a ponte para o que vem depois. O que é que vem depois? Nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino. Portanto, os discípulos são aqueles que constroem sua vida na rocha. Isso fica para domingo que vem. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar.